Anne, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui hoje para contar um pouquinho da sua história. Pessoal, essa é a Anne Shore, tá correto a pronúncia? Tá Shore. certinho. Muito obrigada. Temos a Anne e temos o Fluff aqui ao fundo também, que hoje está. É o primeiro depoimento que eu gravo que o Fluff aparece tanto assim, mas ele também já marcou presença nos nossos encontros, né, Anne? Então não é muito novidade essa É, parte. E, pessoal, então a Anne, ela, eu até anotei aqui, ela fez o curso Meu Currículo com Estratégia em maio de 2024, e aí a gente estava falando como que parece que faz tão pouco tempo, assim, porque a gente continua se falando pelo WhatsApp, então parece que foi mais recente. E a Anne compartilhou algumas mudanças sobre a carreira dela recentemente, não teve troca de emprego, aconteceram muitas coisas aí, mas vou deixar ela contar um pouquinho, então, de como foi esse nosso processo juntas e também de como que tá a sua carreira hoje. Então, Anne, por favor, fique à vontade para contar um pouquinho do seu momento e também de como foi esse processo. obrigada, Valesca, pelo convite. Estou feliz aqui de contar a minha história e o Fluff sempre muito bem-vindo, né? Obrigada. Bom, bom, como a Valesca mencionou, eu fiz biotech, né, na PUC do Paraná, e eu fiz intercâmbio, eu fiz uma série de atividades relacionadas à pesquisa, e eu fiz mestrado, e quando eu saí do mestrado, eu tive uma certa dificuldade de me colocar. Entrei numa empresa. E era uma empresa que para aquele momento foi bacana, aprendi muito, foi uma área nova para mim, mas eu sentia que faltava um pouquinho de oportunidades e de aprendizados novos. Chegou um momento que eu comecei a me sentir estagnada. E aí eu fui conversar com os meus colegas, né, da faculdade, algumas pessoas que eu sabia que eram bem ativas, que estavam indo muito bem na carreira, e eu pedi algumas indicações. E aí que apareceu a Valesca para mim. E aí eu decidi fazer o curso, conversei com ela, a gente teve aquele encontro de meia hora, eu me senti muito segura e foi bem legal, assim, me deu uma outra visão dos processos seletivos, várias coisas que a gente não pensa como candidato, né? Foi diferente. Então, bem bacana. A gente teve esses dois encontros, eu tive uma série de entrevistas e mudou muito o jeito de eu olhar para o processo, e mesmo as vagas, as descrições, ler, buscar algumas palavras-chave e coisas assim, foi bem interessante ver essa mudança que antes eu lia e falava, ah, beleza, mas agora eu consigo enxergar além das funções do cargo, né? Ler nas Então foi bem entrelinhas, né, interessante. Anne? Exatamente, que eu acho que é o que faz diferença aí na hora da aplicação. E acabei nesse meio tempo também tendo uma oportunidade, troquei de emprego. Estou bem feliz, mudei bastante de área. Também foi interessante de ver esse por trás da empresa, né? A questão de RH e tudo. Então a Valesca deu essa outra visão, né? Por trás da empresa, da questão de RH, do que é valorizado. E achei interessante que ela sempre pega no ponto de você respeitar as suas verdades e o que você acredita, e não mentir, não ficar fingindo que você não é para conseguir um emprego que não faz sentido para você. É algo que é para ser profundo, que é para ser realmente uma trajetória de carreira, não um emprego. Né? E eu acho que Perfeito. isso é muito importante na nossa satisfação de vida mesmo, porque não dá para falar que o emprego não importa, não dá para, é só emprego, eu vou focar na minha vida pessoal e, né, cada coisa tem que ter sua devida atenção, mas o emprego é uma parte muito grande da nossa vida, né? São a maioria das pessoas 8 horas por dia, 5 dias na semana, né? Almoça no lugar, acaba tendo convivência com o pessoal do trabalho, então tem que ter alguma satisfação. Tem perrengue? Tem, é normal, todo emprego vai ter, mas tem que ter uma satisfação de se olhar no fim de um período e falar, poxa, eu fiz isso, eu deixei meu legado, eu aprendi, eu cresci como profissional. Então, eu achei muito legal essa abordagem, achei interessante. Ai, muito bacana você ter mencionado isso, porque eu lembro que quando nós fomos construir o seu currículo, né, que depois também foi base para o perfil do LinkedIn, foi muito interessante, porque eu não sou da área de biotecnologia. Então, isso facilita, de certa forma, porque a gente precisa encontrar uma forma.
didática de explicar o que você faz, sem deixar de mencionar os termos técnicos importantes que mostram que você tem domínio naquele assunto, mas de uma forma que fique fácil para a pessoa do RH que vai interpretar e entender isso. E como você falou, tem que sempre, a gente sempre equilibra, né? Tem que ser honesta, mencionando o que você realmente tem, mas deixar aquilo mais atrativo, mais persuasivo. E são muitas nuances, né, Anne? Porque eu tenho que ser persuasiva, mas eu tenho que ser honesta, mas eu também tenho que falar com o meu coração, de acordo com os meus valores, mas eu também tenho que pensar no que o RH quer ouvir. É muito difícil a gente encontrar esse equilíbrio, mas acho que foi bem bacana, que no seu caso nós conseguimos construir isso de uma maneira legal, que mostre também as soft skills, que aí eu acho que entra no que você mencionou, que depois eu até adicionei a frase do ler nas entrelinhas, que é a gente conseguir ler a descrição de uma vaga e entender o que é necessário para ela, além da parte técnica. E eu acredito que muitos profissionais, especialmente de áreas como a sua, áreas da saúde, engenharias, que demandam conhecimento técnico muito específico, às vezes a gente foca muito nisso e esquece de mostrar as outras skills. Então, eu acho que foi um caso bem bacana em que a gente conseguiu encontrar esse equilíbrio de todos esses pratos, né, no máximo que nós conseguimos fazer, trazer um pouquinho de tudo, mas principalmente mostrar as habilidades que você tem. A gente falou, por exemplo, de atenção aos detalhes, que é algo que você traz muito, né, nas suas atividades, trazia no cargo da época e com certeza traz no cargo de hoje também, né, Anne? Sim, sim, com certeza. Essa parte é bem interessante. O que eu achei legal é que não foi aquela coisa clichê de soft skills e parte técnica. Foi uma mescla que ficou suave e demonstrou muito bem os dois lados. E uma coisa que eu também senti muito forte, né? Antes da gente ter o nosso encontro, você pede para fazer um esboço do currículo. Eu fiz. Eu olhava e falava, meu, que bosta de currículo, que raiva, eu, tipo, como é que é Eu isso, meu lembro mesmo que currículo, você né? falou, vou te mandar porque tem prazo, mas eu vou refazer do zero isso aqui, não gostei. Eu Nossa, lembro. eu fiquei assim. Eu lembro que eu ficava tentando, você passou um roteirinho e eu tentava fazer de acordo com aquele roteirinho. Nossa, mas não tá indo, não tá indo, não tá Uhum. indo. E aí, quando a gente sentou para ver juntas, eu achei muito legal a forma que você viu o que eu escrevi, e você transformou o que eu escrevi em algo que ficou bem mais atrativo e que era assim, era verdade, estava tudo certo, tudo realmente tinha realizado, mas parece que quando você está desempenhando a função, tudo parece trivial e tudo não é tão importante. Por que, que eu vou mencionar isso? Será que isso conta? Você acaba mencionando ali o centro do que você faz, esquecendo que tem muitas outras esferas junto, né? Então, isso foi bem, bem interessante para mim. Eu achei que mais do que o roteirinho e tudo, esse nosso encontro e o teu olhar clínico de ler e encontrar as palavras certas fez muita diferença. Assim, foi absurdo. Eu lembro que foi um salto assim, no currículo ter tido esse encontro e você ter olhado e ajudado a pensar, e foi muito uma conversa. Eu lembro que você me propunha, você falava, você acha que isso está de acordo? Né? Justamente por você não ser da área, você também validou comigo, eu achei que foi bem rico isso também. É muito legal ouvir você falando, porque agora eu tô lembrando que quando nós fizemos o primeiro encontro, você estava mesmo mais insegura, falando, ai meu Deus, isso daqui não vai dar certo. E aí, que bom que depois a gente conseguiu direcionar para um formato que você também se sentiu satisfeita, porque é mesmo essa troca, né? É sempre entender se o que tá ali tá correto, que ninguém conhece melhor o seu trabalho do que você, mas ter essa visão externa, que no caso foi a minha, para poder entender, ok, o que está aqui está correto, mas será que está compreensível para todo mundo? E do ponto de vista de um processo seletivo, o que a gente evidencia, o que a gente precisa ajustar? Então, é muito legal mesmo, né? Eu acho que os encontros ao vivo, eles trazem essa personalização num nível muito maior do que só receber o direcionamento, né? Mas foi muito legal, eu fico feliz por termos tido esse resultado, de você conseguir trocar de emprego, mas principalmente por ter sido um processo que, pelo que você relata, te ajudou a enxergar as suas atividades, toda a sua carreira de uma forma um pouco mais
atrativa, acho que até para a gente mesmo, né? Falar, nossa, nem eu tinha percebido que eu tinha todas essas habilidades, porque a forma que você descrevia antes era muito mais simples, né? Então, eu fico muito feliz por isso. Eu queria falar mais uma coisinha. Daí você, se Claro, quiser fazer lógico, a lógico. edição. Ou nem edita, só vai direto. Pode falar, fica à vontade. É porque eu lembro de ter uma sensação de insegurança, sabe? Porque antes de te Aham. procurar, eu mandei currículos. Eu falei, não, vou tentar sozinho, né? Uhum. Vamos ver se dá certo sozinho, às vezes dá. E eu lembro que eu olhava e falava, meu, acho que o meu currículo é muito ruim, não é possível. E aí eu fiz um currículo bem enxuto, lembro que eu fiz em uma página e você me deu feedback falando, olha, o teu currículo, você tem bastante experiência, você pode fazer 2 páginas, você tem coisas para colocar, você tem experiências, você tem propriedade. Eu fiquei, nossa, Se ela tá será que eu tenho? falando, vou na Se ela dela. tá falando, ela já foi da RH, ela tem experiência, ela pode falar. Então, eu senti muito isso, assim, teve muito essa questão do teu olhar clínico, mas teve uma questão também de eu estar me sentindo muito insegura, e essa validação foi legal, assim, foi importante ter uma pessoa externa, que não era um colega da mesma área, era uma pessoa Uhum. totalmente aleatória, né? Tipo, a gente se conheceu ali naquele contexto, Sim. mas nunca tínhamos conversado e tudo, então foi importante também sentir que me ajudou, inclusive nas entrevistas que eu fiz posteriormente, essa segurança e conhecer bem e ter essa outra visão do currículo, eu achei que foi um diferencial, assim. Ouço muitos clientes, muitos candidatos também, falando que, mas o RH não me enxerga, ou o RH não percebe o que eu tenho para oferecer, o RH não enxerga que eu sou a melhor candidata. E às vezes, em algumas fases da nossa vida, nem a gente se enxerga como a melhor candidata. Até a gente também se percebe como uma profissional que, ok, eu sou boa, mas eu não sei se eu sou tão boa. E quando isso é refletido no processo seletivo, então fico muito feliz por ouvir isso e que bom que você conseguiu levar esse fortalecimento da sua autoestima no aspecto profissional para as entrevistas. Com certeza isso faz muita diferença. Eu vivo falando que o candidato que vai para a entrevista tranquilo já foi mais da metade do caminho andado, porque aí você vai mais tranquila, mais confiante, a gente se comunica melhor, a gente pensa melhor, consegue mostrar mesmo que a gente tem, né, com muito mais tranquilidade. Então, fico muito feliz, Anne. Obrigada por compartilhar isso. Não, obrigada a você e obrigada por, além de toda essa questão dos nossos encontros, o auxílio no WhatsApp, né? A gente às vezes batia o desespero, pô, eu era perfeita para a vaga e não fui aprovada, o que aconteceu? Eu lembro que teve a primeira vaga que eu apliquei, eu sou perfeita, eu vou ser aprovada. E Uhum, não fui aprovada, eu fui falar com você, e daí você me deu uma perspectiva totalmente diferente. Eu lembro que era fora de Curitiba, né, que é onde eu moro, e aí uhum. você falou, olha, normalmente as empresas têm alguma política assim de reprovar logo de cara, porque é complicada, mudança, tudo. E Então, algumas dependendo empresas do podem ter cargo. mesmo. Uhum, Então foi uma visão que eu não tinha. Eu só achei, poxa, meu currículo não é bom o suficiente. Era uma multinacional e tudo, então uhum. não sou um material de multinacional. Fiquei com isso na Ah. cabeça. É que quando a gente. É difícil manter a nossa moral, a nossa autoestima, o nosso emocional, quando a gente recebe as negativas, né? Porque é uma forma. Não é que é a única fonte de validação, mas é uma forma de validação. E aí a gente fica, ué, mas se eu sou tão boa, por que que não me chamaram, né? E isso que você falou da localização, claro que não é uma regra, mas é algo relativamente comum. E eu também, por muito tempo, quando eu era recém-formada, eu mandava currículos para todos os lugares e ficava frustrada, mas aí esbarrava. Depois que eu descobri isso sobre a localidade, eu falei, agora faz sentido aquele monte de vagas que eu tentava e não dava certo. Pode ter tido outros motivos também, né? Mas acaba sendo uma pista. E que bom, Ana, eu fico muito feliz por ter contribuído para que você se perceba como essa profissional que você já é, mas que faltava então esse olhar externo para te ajudar a perceber isso de uma nova forma e que também o mercado tenha percebido a mesma coisa que eu percebi e que agora você também percebe. Então, fico muito feliz e te desejo muito sucesso. Com certeza a gente continua se falando, como sempre, mas por enquanto, muito obrigada pela disponibilidade também de estar aqui gravando o vídeo.
Claro, tô sempre aí, sou sua fã, faço propaganda para todo mundo que eu posso. Foi muito bacana a nossa experiência, então sempre que precisar, estou à disposição. Combinado. Muito obrigada, Anne. Um abraço. Tchau, tchau. Imagina. Tchau, tchau.